Lindeza, olha só, hoje eu quero comentar com você sobre arrotos. Vai lá, come uma coisinha e fica conversando com o alimento. Você tem muitos gases. Que mais? As fezes têm um cheiro bem forte de putrefação mesmo, sabe? De você usar o banheiro e falar, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo comigo? Então essa live não. Esse vídeo é pra você, tá bom? Fica aqui que é sobre isso o que eu vou falar hoje, tá? Então, o que acontece? O nosso estômago, ele é ácido, tá? Isso é natural dele, tem que ser assim. O problema é quando ele não é assim. Aí é onde começa realmente a dar ruim, digamos, né? Então, ele é ácido de uma forma natural, ele sozinho, você não precisa fazer nada, ele sozinho é que produz este ácido, tá? Qual que é a finalidade dele lá no seu estômago, tá? É uma função como se fosse uma barreira protetora, tá? Contra o crescimento de bactérias, tá? Contra a entrada de agentes ruins no seu organismo. Então, o estômago, ele já seria ali a sua barreira mesmo, né? E natural, maravilhosa. Quando não tem o ácido, você já perde essa barreira, né? Então você acaba deixando o seu organismo muito mais exposto, né? A realmente a entrada de bactérias, né? Enfim. Então, a primeira finalidade seria essa. Tem também a quebra, a digestão de proteínas. Então as proteínas precisam de um meio ácido, tá? Para que elas sejam aí quebradas. Absorção, como por exemplo a absorção de vitamina B12, fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Se você tem uma concentração extremamente baixa, você pode ter uma anemia, né? Por conta de B12, tá? Então, o ácido é só uma das funções aí que ele tem, né? O que pode deixar o nosso estômago alcalino, nutri? Então, ele deixar de ser ácido. Como que isso pode acontecer? É difícil, não é? Poderia ser, mas não é não. Hoje a gente é muito comum pessoas que têm gastrite, né? E então é comum também a utilizada de medicamentos como os prazóis. Esses medicamentos, uma das finalidades, finalidades, digamos assim, né, deles ali seria reduzir o ácido, né, o suco gástrico, esse ácido produzido no seu estômago, né, então ele reduz essa concentração, é onde você para de sentir os desconfortos característicos da gastrite, você fica super bem, tranquila, sem dor, mas em compensação acaba sentindo os outros desconfortos que eu falei, né, ficar rotando, tem uma produção muito grande de gases, as fezes têm um cheiro bem forte, bem horrível mesmo, né, então tudo isso já indicando que a sua digestão, ela não está boa, tá? Ela precisa de uma ajuda. Então, como que eu faço para voltar, né? Fazer com que o ácido ele volte ao meu estômago? É você não tomar o pantoprazol ou os outros, né? Prazóis por conta, né? Então, hoje em dia a gente vê que é muito comum. As pessoas elas passam por um tratamento com um profissional. O profissional passa a medicação e assim, eu não estou te julgando, sabe? Porque eu fiz isso durante muito tempo. Eu lembro que eu passei em acompanhamento, fiz o tratamento, né? Para gastrite. Porque naquela época eu era adolescente, então nem sabia o que era comer saudável, né, enfim. E daí eu lembro que eu parei de passar com ele, fiquei acho que uns 2 anos ainda tomando essa medicação por conta, porque eu tinha muito medo de sentir dor, né, então acabava uma caixinha, eu já ia lá e comprava outra. Eu lembro que eu tinha uma caixinha em todo lugar. Tinha uma caixinha na bolsa, em casa, no trabalho, porque se eu sentisse dor, caso eu esquecesse, né, eu sempre teria o meu ali. Então eu sei que a gente cria uma dependência mesmo, né? Gera uma dependência, mas não é interessante, tá? Porque você acaba realmente prejudicando o seu organismo, tá? Então, ficar atenta com isso. Então, medicação sempre com orientação profissional e pelo tempo que ele indicar, tá? E é isso. Então, se você já está sofrendo esses desconfortos todos, aí o que eu te aconselho é cuidar da digestão, mastigar muito bem, porque isso vai agravar ainda mais a digestão. Poxa, tá tomando os prazóis, ainda não mastiga direito, meu Deus do céu, aí que vai ficar mal mesmo, né? Vai sentir um desconforto ainda maior, tá bom? E logicamente mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos, porque assim, gente, a gastrite, o que acontece, né? A gastrite ela não tem cura, eu vou ter que tomar medicamento para sempre. Claro que não. É só você mudar o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares, né? Comer alimentos mais saudáveis, alimentos crus, né? Alimentos que não sejam ricos em açúcares, em frituras, né? Essas bobeiras, esses alimentos industrializados que você encontra por aí, né? Se você tiver uma alimentação saudável, equilibrada, dificilmente você sentirá gastrite, né?
sentirá esses desconfortos todos. Poxa, Nutri, eu já mudei toda a minha alimentação, fiz um monte de coisa, mas eu ainda sinto o desconforto. Então você precisa realmente passar com um profissional, no caso um nutricionista, né, para te auxiliar e verificar o que de repente você ainda continua fazendo, ainda continua comendo que não está ajudando o seu organismo, né, o seu estômago, tá bom?